Ahm, e, e agradeço também a presença dos nossos auditores, como eu costumo dizer, portanto, isto é importante, esta parceria que temos com a UAL. Penso que tem sido uma parceria proveitosa tanto para nós como para a UAL e vamos manter esta linha, pelo menos enquanto acharmos que temos vantagens para ambos. Não me demorava mais, agradeço a presença e, professor Luís Tomé, faça a favor de prosseguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel Marinheiro. Pegando nas suas palavras e em nome da UAL e do Observare, sublinho a importância desta parceria com o Instituto da Defesa Nacional. Este é um dos 5 cursos de estudos regionais que temos em parceria. Está a decorrer um outro, um sexto, mais intensivo, também em parceria com o SEI do ISCTE sobre geopolítica africana. Temos um curso de estudos avançados de geopolítica. Temos muitas colaborações em conferências internacionais e noutras iniciativas. E hoje temos a segunda conferência do dia deste ciclo, também associado ao curso dos avançados Ásia-Pacífico, ao IDN, deste ciclo China, Ásia e Mundo. À tarde tivemos o professor Rui Graça Feijó, que nos falou de Timor-Leste, e agora temos a honra e o privilégio de ter connosco o professor Nuno Canas Mendes, que aliás me dá também a honra de ser amigo pessoal de longa data, que apresento muito sumariamente, para não perdermos muito tempo com o extenso currículo do professor Nuno Canas Mendes, que é professor associado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCS, da Universidade de Lisboa, lecionando, aliás, em todos os ciclos de estudos de relações internacionais, da licenciatura, mestrados e doutoramento. É também professor convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais, de Ciências Policiais e Segurança Interna. Foi professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, na Escola Nacional de Administração de Angola, colabora com o Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste e na Academia de Ciências Sociais e Tecnologia, a CIT, de Angola. E, muito importante também, é o distinto presidente do Instituto do Oriente, uma unidade de investigação integrada no ISCS, que é dedicada especificamente a assuntos asiáticos, e o professor Nuno Canas Mendes é, aliás, um grande especialista nacional nestes assuntos e, designadamente, no Sudeste Asiático. Tem colaborado comigo, connosco, em inúmeras iniciativas, desde publicações, conferências. Ainda neste mesmo curso, no ano passado, colaborou, e no Anuário Janus, porventura, também muitos dos nossos alunos conhecem seus escritos, e por isso mesmo só podemos agradecer a sua disponibilidade mais uma vez para nos trazer aqui uma sessão, creio que original, até pelo tema proposto, porque vai falar pelo ativismo, o ativismo pela democracia no Sudeste Asiático, e sobre a Milk Alliance, que porventura muitos não conseguirão referenciar de imediato apenas pela designação, outros talvez sim, mas agradecendo ao professor Nuno Canas Mendes a disponibilidade, passo-lhe de imediato a palavra. Vamos ouvir com toda a atenção a exposição, sendo que, eu recordo, a sessão vai ser gravada, depois, como todas as sessões e gravações, são disponibilizadas no site do Observare, com ligação também a partir do site do IDN, e o professor Nuno Canas Mendes tem ainda a amabilidade de partilhar a apresentação com que vai acompanhar a exposição, que depois disponibilizaremos no e-learning aos nossos estudantes. Nuno, passo a palavra. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Luís. Eu começo por agradecer as palavras do Sr. Coronel Marinheiro e apresento os meus cumprimentos à Sra. Diretora do Instituto de Defesa Nacional. É sempre um gosto colaborar com esta instituição, onde, aliás, fui aluno, fui auditor do curso de Defesa Nacional de 2005, 2006, já lá vão alguns anos, e agradeço, obviamente, também ao Luís Tomé, com quem tenho tido o gosto de trabalhar em várias iniciativas. De facto, já contribuí com alguns textos para a Janus, e o Luís tem tido a simpatia e a amabilidade de me convidar para estes cursos que tem organizado, que têm sempre muito interesse. Portanto, é com muito gosto que eu estou aqui convosco,
a partilhar algumas reflexões. O ano passado falei sobre o impacto da Covid no Sudeste Asiático, era um tema ainda, enfim, relativamente recente, porque a conferência foi em junho, se não estou em erro. Este ano resolvi introduzir um tema que é um tema muito recente também ele, portanto há ainda muita coisa por explorar. Em todo caso, pareceu-me que poderia ser interessante trazê-lo para aqui, talvez até porque pode ser refrescante de alguma maneira e evitar aqueles temas que são mais abordados e mais pesados. Este talvez seja mais ligeiro, talvez seja mais adequado para um fim de tarde de maio, com um tempo fabuloso que está, e enfim, é este o mote, foi este o mote, a ideia de que estamos talvez a iniciar uma fase mais animada das nossas vidas, apesar de todas as vicissitudes, que me trouxe, que me levou a trazer para aqui este tema, que é o que foi lançado no debate público no ano passado, em abril de 2020, e que tem, obviamente, alguns contornos que têm a ver com a gestão das redes sociais, o impacto das redes sociais e a forma como as redes sociais são utilizadas, que é um tema que para mim enfim, é novo, quer dizer, nunca olhei para ele como objeto de estudo. Tive, aliás, de fazer algumas consultas aos meus filhos para perceber exatamente o significado de algumas palavras. Não sei se apreendi bem, mas em todo caso fiz algum esforço. E por outro lado, essa é a parte mais séria e mais política do tema, que é o facto desta Milk Tea Alliance surgir num contexto, como digo, 2020, que é um contexto muito marcado por um certo debate anti-China. Pareceu-me interessante na conjuntura, pareceu-me interessante também agora nesta tendência que tem havido nos últimos meses para discutir um tema de contornos ainda mais ou menos indefinidos, que é o tema do Indo-Pacífico. E, portanto, neste sentido, pareceu-me que fazer esta associação entre uma coisa que é mais ligeira, não é que seja menos importante, mas é mais ligeira, e os temas mais de hard politics, pareceu-me que poderia ser interessante. E portanto, foi essa a minha motivação. Espero que seja do vosso agrado. Como vos digo, é um tema muito recente, com uma evolução que ninguém sabe muito bem qual é que vai ser, e portanto vou fazer agora a minha apresentação. Não sei se tenho já autorização para partilhar a tela ou não. Claro que sim, Nuno. Autorização total. Sim, pronto. Claro. Ok. Já estamos a ver. Estão a vê-la? Sim, sim. Pronto, muito bem. O título que eu dei a esta minha intervenção, Ativismo e Democracia no Sudeste Asiático, a Milk Tea Alliance. O tema não é só o ativismo anti-China, uma coisa liga à outra, tem a ver também com a ideia da defesa dos valores democráticos em alguns dos países do Sudeste Asiático. Como nós sabemos, o Sudeste Asiático e a Ásia Oriental em geral não têm exatamente uma tradição muito consolidada de democracia. Portanto, também isso me pareceu interessante explorar. Logo aqui na capa, nesta folha de rosto da apresentação, o que nós vemos do lado esquerdo é um mimo dos vários que têm sido produzidos, que fazem uma alusão aos 3 países originários fundadores desta Milk Tea Alliance.
a Taiwan, enfim, estou a chamar país a Taiwan, que já de si é uma coisa bastante controversa, e Hong Kong e a Tailândia. Do lado direito temos um emoji que também foi criado a propósito desta questão. Enfim, eu vou começar por contar a história para vos poder situar no que interessa. Isto é uma estrutura que, enfim, não vale a pena termos muito tempo nela. As questões essenciais que eu acho que são importantes trazer para esta nossa discussão e que me parece que podem trazer, que podem ser refletidas, prendem-se com a questão do ativismo, da utilização das redes sociais nesta atividade, da importância do papel dos jovens, que são neste tema os ativistas, a ideia de que a mobilização e a intervenção cívica seja inspirada num pacifismo, no evitar de um radicalismo, e, de alguma maneira, este pacifismo e este evitar do radicalismo poder criar algum tipo de mudança nas sociedades em causa. Portanto, em certa medida, quando falamos aqui em ativismo, eu estou a pensar em que este ativismo das redes sociais é uma espécie de barricadas dos tempos modernos. Quando falamos na Milk Tea Alliance, estamos a falar, acima de tudo, de um movimento que não tem uma liderança identificada, e daí eu chamar-lhe acéfalo, de um movimento que começa por ser espontâneo, e já vamos perceber qual é a origem dele, de um movimento que é muito maleável, de um movimento que é descentrado e de um movimento que é difícil de compreender. Na realidade, não há uma organização, não é uma organização, nem se espera que venha a ser uma organização. É, igualmente, e esse é outro aspecto que é muito interessante, porque liga também a outras questões mais densas, é uma reação contra os regimes autoritários. Há circunstâncias especiais daquilo que acontece na Tailândia. A Tailândia acaba por ser o país epicentro deste movimento, nas ligações que tem a Hong Kong e a Taiwan, mas é, em certa medida, a partir da Tailândia que tudo isto começa. É um movimento que tem um impacto social e político também ele de difícil apreensão. Quer dizer, é sempre difícil, julgo eu, apreender e avaliar e, em certa medida, fazer um balanço daquilo que é a atividade, o impacto das redes sociais e de como as redes sociais podem ser mobilizadoras. O outro aspecto que me parece que é interessante tem que ver com a forma e a rapidez com que este movimento foi alastrando e foi tocando outras regiões do mundo que só muito vagamente têm que ver com o Sudeste Asiático. Ou seja, se há um núcleo original que liga a Tailândia, a Hong Kong e a Taiwan, e a partir de fevereiro ao Myanmar, o golpe militar associou o Myanmar a este movimento, como também vamos ver, nós conseguimos apreender outras relações, ou conseguimos identificar outras relações com países do Sudeste Asiático, que não estão exatamente numa atitude de pró-defesa da democracia ou numa atitude de reação contra regimes autoritários em geral, mas que têm algumas circunstâncias de instabilidade que levam a uma associação a este movimento. Foi o que aconteceu nas Filipinas, na Malásia e na Indonésia. Na Indonésia, eu vou falar da Indonésia mais à frente. A questão da Indonésia é uma questão bastante diferente, tem que ver com um aspecto ligado
à realidade laboral, e uma nova lei, que foi uma lei bastante polémica, e que, não tendo exatamente que ver com uma contestação ao poder político da Indonésia, tem mais a ver com um sentimento anti-China que tem vindo a desenvolver-se no Sudeste Asiático. Também é interessante fazer a relação deste movimento com aquilo que está a acontecer, na Bielorrússia. Essa relação também já foi estabelecida, também já foi identificada uma bebida que é produzida a partir de leite fermentado, que permite fazer esta relação com a Milk Tea Alliance. É interessante também referir que, também vamos ver mais à frente imagens alusivas a isto, é interessante referir que a Índia também foi associada a este movimento, dentro dessa lógica de um sentimento, possivelmente um sentimento anti-China e da defesa dos valores democráticos. Aliás, a ideia, como aqui refiro, é fazer uma oposição, um antagonismo, e acentuar esse antagonismo entre a Índia e a China. Um outro aspecto que me parece bastante curioso e que eu gostava de sublinhar prende-se com a questão de o Sudeste Asiático, até ao presente, ser uma região onde é difícil encontrar traços comuns e elos que façam uma ligação. O Sudeste Asiático é uma região muito diversa. É difícil, de facto, de encontrar elementos que unam os países do Sudeste Asiático. E essa dificuldade também é detectável na dificuldade que há de se produzir uma reação de conjunto, uma reação coesa, uma atitude concertada da parte da ASEAN. Ou seja, da organização que congrega todos os países do Sudeste Asiático, por razões muito diversas, que agora não virão ao caso, não vale a pena entrar por aí, porque estaríamos a fugir ao tema. E é interessante que nesta diversidade que caracteriza o Sudeste Asiático e nesta falta de coesão que tem que ver com a grande diversidade do Sudeste Asiático, é interessante nós percebermos que este movimento, em certa medida, está a criar, desta forma informal e através da mobilização pelas redes sociais, uma certa ideia de frente comum, uma certa ideia de identidade do Sudeste Asiático, no sentido em que está identificado uma espécie de inimigo comum, e esse inimigo comum, ou seja, a China, neste caso, é causa para a promoção da ideia de uma solidariedade, de uma comunicação entre Estados, entre os movimentos que estão nos vários Estados, e, simultaneamente, a ideia de que este movimento, sendo um movimento de âmbito regional, tem vindo a acolher realidades extra-regionais. Há pouco esqueci-me de referir, mas isso vem mais à frente na minha apresentação. Não mencionei o caso da Papua Ocidental como uma das regiões, a região oprimida pelo Estado Central indonésio, que também está ligada a este movimento. A própria Austrália, de uma forma mais ligeira, também se ligou a este movimento. Bom, utilizo aqui mais uma das muitas imagens que existem alusivas a este movimento. Como esta é interessante, porque tem aqui tem aqui do lado esquerdo
nós vemos o nome do rio, não é? O Mekong River, e depois vemos os chineses lá em cima, que gritam losers, e na parte de baixo temos os sudeste asiáticos que obtêm muito pouco do caudal do rio, e portanto é um meme que reflete esta discussão em torno da ideia de uma coligação anti-chinesa e do aumento do sentimento anti-chinês que tem vindo a crescer. Relativamente a esta questão da contextualização, ou seja, vou contar a história da formação deste movimento. Do lado esquerdo do ecrã tem um link para um vídeo que poderão ver quando a documentação quando eu partilhar esta apresentação, que é um vídeo interessante porque, em certa medida, permite-nos perceber, através até da intervenção de vários das pessoas que mais destacaram no movimento, como é que ele foi evoluindo. Como estava a dizer, a origem do movimento o nome, não é? Milk Tea Alliance, está num meme que foi criado em reação, e aqui foi nesta parte que eu tive que pedir ajuda aos meus filhos. Foi criado em reação à presença muito forte de comentadores nacionalistas chineses nas redes sociais, que têm o nome, é esse o nome que é utilizado, de troll. Portanto, os trolls adotaram uma postura muito agressiva a propósito de um acontecimento que eu vou narrar a seguir. Foi esta reação dos tais trolls chineses, mais nacionalistas, foi com base nessa reação que foi criado este meme e que nasceu a Milk Tea Alliance. Porquê é que isto aconteceu? Porque é que houve esta reação mais exacerbada dos trolls nacionalistas chineses? Porque houve um ator tailandês chamado Vashirawit Shivari, que era o protagonista de uma telenovela, de uma espécie de telenovela que se chama Together, que é tailandesa, mas que é vista na China e é muito popular na China. E, portanto, os chineses conhecem este ator, apreciam este ator, ou pelo menos apreciavam este ator, que em determinado momento da sua vida resolveu pôr um like numa imagem que estava no Twitter e que considerava Hong Kong um país. Ou seja, era uma fotografia de várias cidades, na realidade eram 4 cidades, distribuídas por diferentes países, e este ator, Vashirawit, considerou que Hong Kong era um país a partir do momento em que pôs o like no tweet em causa. É evidente que este tipo de gafes, para quem anda nas redes sociais, é muito frequente. O que não se imaginava é que tivesse o impacto que teve. Portanto, o ano do nascimento é 2020, a data de produção do tal meme é 7 de abril de 2020. Portanto, como veem, tem pouco mais de um ano. A reação, como vos digo, foi muito negativa, a reação dos tais internautas, trolls chineses, que foram muito agressivos e que fizeram um apelo ao boicote à telenovela, à dita telenovela. Em consequência disto, o Vashirawit pediu desculpa e retirou o like que tinha posto no Twitter. Mas, enfim, como saberão,
as pessoas que frequentam as redes sociais, que aliás são locais muito pouco recomendáveis, mas há pessoas que não conseguem resistir. O que aconteceu foi que os ditos trolls descobriram que este ator, o Bashir Awit, tinha uma namorada e que a namorada tinha feito um post 3 anos antes, em 2017. A namorada era esta senhora, Viraya Sukaram, onde, de uma forma mais ou menos velada, dizia que Taiwan era um país independente. E fez este comentário no seu Instagram. Isto deu origem a mais comentários muito, muito agressivos. Esses comentários tiveram como epicentro o Twitter, e a propósito disto foi criado, também aqui tive que pedir alguma ajuda aos meus filhos, quer dizer, eu sabia o que é que era um hashtag, o que não tinha bem a noção era de como é que funcionava. Foi criado um hashtag alusivo a esta senhora que teve a infelicidade de fazer este comentário. Mais uma reação dos trolls nacionalistas chineses, que resolveram repostar atacando, quer dizer, a namorada do Bashir Awit também é tailandesa, são os dois tailandeses, e os chineses resolveram reagir com críticas a Prayut, o líder da junta militar que governa a Tailândia desde 2014, e ao rei da Tailândia, Rama X. O que é interessante é que esta reação acabou por ser uma reação que agradou, em certa medida, aos jovens tailandeses que tinham saído para as ruas e que saíram para as ruas durante o ano de 2020 até 2021, em contestação à atitude não só do governo, da junta militar, de Prayut, como da atuação do próprio rei Rama X, cuja atitude tem sido bastante criticada, como também vamos ver mais à frente. Na sequência desta polémica, ou seja, do casal de tailandeses e das imprecisões que um e outro tinham cometido, um no Twitter, outro no Instagram, há uma reação da própria Embaixada da China em Bangkok, que emite um comunicado em que condena a declaração errónea, inconsistente com o princípio de uma só China. Portanto, vejam como uma coisa que começa por ser, enfim, eu diria que inofensiva, ou praticamente inofensiva, ganha grandes proporções. São as redes sociais a funcionar, é mesmo assim que as coisas funcionam. Em 7 de abril de 2021, ou seja, um ano depois, o Twitter lança um emoji, que é este que vêem nesta coluna do lado esquerdo, associado em associação a vários hashtags alusivos, como aconteceu com o #MeToo e com o Black Lives Matter, que também tiveram direito a um emoji que antecede os hashtags. Durante o ano de 2020, houve outros países que se juntaram, para além da Tailândia e das manifestações que decorreram durante o ano de 2020 e que chegaram a 2021 contra, como referi há pouco, contra a legitimidade do regime de Prayut e apelando a uma reforma da monarquia. Na Indonésia, a questão polémica foi uma lei laboral que foi vista como atentando contra os direitos dos trabalhadores indonésios. E vamos ver cada um destes casos mais à frente. No que diz respeito à Tailândia, a questão central foi o ataque a um tema que tinha sido tabu, que
que é o tema do ataque à monarquia, e no caso da Indonésia, podemos dizer que é a questão, enfim, eu chamei-lhe luta de classes, é mais a luta dos direitos laborais. São os protestos na Tailândia que vão dar o maior impulso à Milk Tea Alliance. Não só esses protestos se vão arrastar durante o verão de 2020 e o outono de 2020, foram vários meses de protesto, como, de uma forma muito clara e muito nítida, estas manifestações na Tailândia, embora o regime tailandês seja um regime de aproximação, de boa vizinhança com a Tailândia, há uma associação ao predomínio chinês nesta região e aos ativismos pró-democracia em Hong Kong e Taiwan. A ideia subjacente ao nome desta aliança, enfim, ter-se-ão perguntado, não é, porque é que se chama Milk Tea Alliance. Bom, a ideia é simples. Há um gosto comum por bebidas doces que misturam chá com leite. Contrariamente à China, onde o pressuposto é mais ou menos este, onde essa mistura não é feita. Depois vamos encontrar, e há um mapa que expõe isso, vamos encontrar muitas variantes desta mistura do chá com leite. Como referi há pouco, o movimento foi crescendo para outras regiões mais periféricas ou mesmo fora da região. Bom, aqui têm várias imagens que evidenciam o impacto deste movimento e a própria o próprio desenvolvimento de imagens gráficas muito apelativas, com grande recurso à cor. Neste caso vemos uma manifestação, estão a apoiar os revoltosos no Myanmar, os jovens que se manifestaram contra o golpe militar no Myanmar, com um cartaz alusivo à Milk Tea Alliance e com esta imagem dos 3 dedos que também vamos ver mais adiante. Este é um cartaz idêntico, com os mesmos 3 copos de chá com leite. Aqui é uma imagem mais alargada, já temos 5 braços para fazerem parte da Milk Tea Alliance. Aqui há já nesta mensagem também o hashtag Myanmar e uma referência muito mais direta, não é? Acabemos com a ditadura. E estes são mais memes do mesmo tema. Temos este que é bastante interessante, a grande onda democrática promovida pela Milk Tea Alliance. Este é muito interessante, onde encontramos a Presidente de Taiwan e Modi, porque é uma referência, uma aproximação da Índia a Taiwan. Este é o núcleo originário que lança o movimento. Aqui temos um mapa
é um mapa das diferentes variantes de chá com leite, com os nomes, os diferentes nomes, onde também é muito visível esta atitude anti-chinesa. Reparem que há aquele núcleo originário a que fizemos referência e a vários dos países do Sudeste Asiático, para já não falar de outros que não são do Sudeste Asiático. Nós encontramos aqui algumas regiões da China, e regiões onde justamente faz mais sentido apelar a este sentimento anti-chinês. Bom, temos aqui uma alusão a Xinjiang, o Suchai, o Sha Suma no Tibete, o Sutai Tsai na Mongólia, bom, e depois as outras variantes de chá com leite no Japão, em Taiwan. No caso de Taiwan é um chá com gás, e no caso da Índia é um chá com muitas especiarias, enfim, como seria de prever. Faço aqui uma alusão ao Twitter. Bom, já referi que o Twitter lançou um emoji próprio, que foi lançado a 7 de abril de 2021, portanto, um ano depois do movimento ter sido lançado. Sempre que se usa um hashtag alusivo ao Milk Tea Alliance, automaticamente o Twitter assume este emoji. Os números são bastante impressionantes. Há 11 milhões de tweets desde o início que usam este hashtag Milk Tea Alliance. E neste momento, há já 68 mil seguidores do movimento no Twitter. E há esta divisa, o movimento assume esta divisa, onde, de forma muito, muito clara, apela à solidariedade para a democracia. Salientando, no entanto, que não se trata de uma organização, não se trata desta conta de Twitter, não é nada que seja oficial, é apenas e só um movimento que pretende ser inclusivo e que está aberto à adesão de pessoas que se sintam próximas e que sintam afinidade com o movimento. Não é? It belongs to everyone. Também a página de Twitter do Milk Tea Alliance, ou da Milk Tea Alliance, tem um link direto para aquilo que está a acontecer no Myanmar. What is happening to Myanmar, que também poderão consultar mais tarde. Desta atividade no Twitter, há uma análise feita por esta empresa, por esta organização, que faz uma avaliação das atividades das redes sociais. Esta organização fez uma análise entre 14 de outubro e 13 de novembro de 2020. E nesta análise é possível ver qual é a origem dos países que usam este hashtag, e é interessante que nesta mesma análise foi possível identificar os 10 maiores influencers deste movimento, sendo que 7 são da Tailândia, 2 são de Taiwan e 1 é de Hong Kong. Esta discrepância, enfim, em 10 não é assim uma coisa muito, muito significativa, mas há de facto um predomínio da Tailândia, mas os 2 de Taiwan e o de Hong Kong são
pessoas importantes e destacadas. No caso de Taiwan, estamos a falar de uma senhora que é a representante de Taiwan nos Estados Unidos e que é membro deste partido, o Democratic Progressive Party, e o vice-presidente de Taiwan desde 2020, William Lai Ching-te, que a propósito deste movimento, escreveu isto que aqui vem: "Proud to see our flag fly high and be recognized all over the world. We thank the people from so many countries who today expressed congratulations and support, especially our Indian friends." E depois uma palavra alusiva a esta relação de saudação, a esta relação com a Índia, Namaste, não é? O terceiro maior influencer é de Hong Kong, desculpem, e é este jovem Joshua Wong, que foi um dos mais destacados líderes dos protestos em Hong Kong e que foi, desde o início, um dos grandes promotores e apoiantes deste movimento. Bom, aqui têm a tal análise que foi feita com os posts, o número de posts e o número e a lista dos influencers da Tailândia e os dois de Taiwan e de Hong Kong. No caso de Joshua Wong, que está aqui no fim da lista. Bom, este Netiwit é um tailandês, um ativista tailandês que chama a atenção para a importância do Twitter neste combate, e que reforça esta ideia de que é necessário lutar pela democracia e contra o predomínio da China. É verdade que não é preciso ser um espectador muito atento para perceber que os acontecimentos, desde que o movimento foi lançado, os acontecimentos políticos, não auguram nada de muito positivo neste combate pela democracia, pelo menos nos resultados que se procuram alcançar. E em Hong Kong a situação é conhecida, assim como na Tailândia. Na Tailândia, a condenação dos crimes de lesa majestade aumentou muito, muito significativamente. Portanto, os protestos existem, é um facto, tanto em Hong Kong como na Tailândia, sem que os resultados sejam especialmente animadores. A verdade é que as pessoas continuam na rua e continuam dessa forma muito mais prática e muito mais eficaz através das redes sociais a fazer o seu combate. A mesma coisa no Myanmar. É importante chamar a atenção para esta ideia que tem, de alguma forma, sido muito sublinhada por estes ativistas. A ideia de que o movimento é um movimento pacífico. Eles dizem: o poder não está só com as tropas, os tanques ou as armas, mas no modo como as novas gerações veem o mundo. O que não deixa de ser interessante, porque, apesar desta ideia de pacifismo, mais uma rede social, o YouTube, tem-se percebido que muitos destes manifestantes têm recorrido ao YouTube para aprenderem a fazer armas caseiras, e que os manifestantes tailandeses, através do Twitter, têm sabido o que vestir para enfrentar o gás lacrimogéneo
e as pistolas de água. Assim como o Facebook tem sido utilizado para fazer uma divulgação das ações mais violentas dos governos. Este é outro aspecto que me parece de ter alguma atenção. Tem a ver com esta aproximação que tem sido feita entre a Índia e Taiwan. Aumentaram o número de artigos, aumentou o número de artigos sobre Taiwan, vários estudos que têm sido feitos, que mostram que há uma atitude da parte do governo de Modi que defende uma aproximação a Taiwan e que essa aproximação possa ser uma alternativa à relação com a China. E eu falo disto porque há um meme também integrado neste movimento da Milk Tea Alliance, que já mostrei atrás, já há uns slides atrás, onde nós vemos a presidente de Taiwan com o primeiro-ministro Modi. Essa relação de aproximação insiste também nesta ideia da defesa dos valores democráticos e de como esses valores democráticos também têm sido objeto de uma apologia, de uma defesa através do Quad, onde estão estes 4 países, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia, também nessa atitude reativa em relação à ascensão económica e militar da China. Bom, aqui vou fazer algumas referências aos países onde esta questão tem sido aflorada. Falo do caso da Tailândia, como referi desde o início. A Tailândia tem tido um papel de grande destaque neste movimento. Há, desde 2014, desde o golpe de 2014, do golpe militar de 2014 e, portanto, do governo de Prayut, e com a morte do rei e a subida ao trono de Rama X, que aconteceu em 2016 e que, contrariamente ao pai, que foi rei durante muitas décadas e que era muito estimado pelos tailandeses, coisa que não acontece com o atual rei, que tem atitudes muito criticadas e criticáveis. Em 2019 ocorreram eleições. E essas eleições são eleições que mostram que há um sentido de voto contra o sistema político. Não que o sistema político tenha sido alterado. Há uma reação que se faz sentir em relação à junta militar de Prayut. Surgem novos partidos. Surge um partido dos jovens, que é este Future Forward Party, que é um partido que acaba por ter um tempo de duração bastante curto. Mas há a criação de novos partidos, de novas forças políticas, e vê-se nestas eleições de 2019 uma oportunidade de introduzir algum tipo de alteração. Em todo caso, isso não aconteceu. O partido de apoio à junta militar conseguiu o maior número de votos, apesar da oposição ter eleito mais deputados. Houve aqui um confronto, porque a oposição e a junta quiseram formar governo,
há um partido que tradicionalmente, enfim, desde o início deste século, é um partido que está associado a um homem que foi primeiro-ministro, que se chama Thaksin. Foi um primeiro-ministro que se destacou da classe política tailandesa, porque é um homem que faz uma ligação às populações menos favorecidas da Tailândia. Era um homem que teve um grande apoio popular durante o tempo em que foi primeiro-ministro. Em todo caso, como referi, este partido Pheu-thai de Thaksin não teve um resultado que lhe permitisse regressar ao governo. Houve várias acusações de fraude em relação às eleições. O que é facto é que a junta militar continuou a manter o controle do poder, e que o tal Partido da Juventude, o Future Forward Party, que tinha muitas relações com os manifestantes de Hong Kong e com o tal líder Joshua Wong, acabou por ser dissolvido em fevereiro de 2020. Como já referi, desde estas eleições e face a estes resultados que foram, para muitos, decepcionantes, as manifestações sucederam-se. Não se sabe bem, não se consegue avaliar até que ponto é que esta juventude que vem para as ruas está disposta a combater e durante quanto tempo é que está disposta a combater. Muitos têm um conhecimento, até pela sua própria idade, um conhecimento muito superficial das práticas políticas, e, portanto, há uma relação muito estruturante na Tailândia entre a monarquia e os militares. A grande questão que se põe, e isso põe-se em relação a todo o movimento, é até que ponto é que estes jovens manifestantes estão, de facto, dispostos a continuar a sua luta, que tipo de táticas é que vão utilizar, se há alguma estratégia definida e, sobretudo, qual é que é a consistência destas atividades desenvolvidas nas redes sociais. Na Tailândia, estas manifestações, como referi também já durante esta apresentação, aconteceram mais durante o verão de 2020, com grande criatividade. Este é um aspecto que também me parece interessante, né? A utilização dos patos de borracha, mas sobretudo, e isso vê-se nesta fotografia, estas mãos levantadas com 3 dedos. Os 3 dedos são uma alusão aos Hunger Games, a um tema musical modificado de Hamtar, são uns desenhos animados japoneses, e o Harry Potter, o terceiro H. Que também estes 3 dedos levantados foram utilizados em Hong Kong e no Myanmar. O que é que os jovens tailandeses reclamam? Democracia, descentralização e autodeterminação, entendendo-se esta autodeterminação por uma alteração nesta relação que existe entre monarquia e classe política e militares que sustentam esta monarquia. Os manifestantes pediram, já depois do verão, a destituição da Câmara dos Representantes, que é dominada pelos militares, uma revisão da Constituição e o fim da repressão e dos estados de emergência. Bom, o outro dos temas que também foi muito polémico, e que também já foi aqui aludido,
é a recuperação de um crime que tinha sido abolido do Código Penal da Tailândia no início do século, que é o crime de lesa-majestade. Ou seja, as pessoas não podem dizer mal do rei ou de ninguém da família real. Se o fizerem, podem ser presas, e podem ser presas durante muitos anos. O caso do Myanmar é outro caso interessante, também muito ligado ao Milk Tea Alliance, porque quando se dá o golpe de Estado, os ativistas que têm uma atitude de crítica aos militares usaram estas saquetas de chá, do Royal Myanmar Tea, como símbolo desta ligação ao movimento. À medida que os protestos se iam desenvolvendo, circulou o hashtag Milk Tea Alliance, e houve um recurso massivo ao Twitter, porque os militares suspenderam o acesso ao Facebook, que era a rede social mais popular no Myanmar, como de resto também é na Tailândia. Os jovens tailandeses passam um número de horas inacreditável ligados ao Facebook. Apesar de não haver evidências muito claras ou diretas de que a China tenha apoiado o golpe militar, apesar de o governo da senhora Aung San Suu Kyi ser, enfim, próximo de Pequim, isto não impediu que estes protestos também não ganhassem o tal cunho anti-chinês, nomeadamente pela preocupação de que a China pudesse auxiliar as capacidades de guerra cibernética dos militares. E, portanto, há uma contra-informação que circula no Twitter e no Facebook, em que se mostravam imagens de tropas chinesas a circular pelas ruas. O caso da Indonésia. Bom, o caso da Indonésia é muito diferente, porque no caso da Indonésia aquilo que causa insatisfação é um sentimento anti-chinês. Ou seja, foi aprovada uma lei, chamada Lei de Criação de Trabalho, que foi muito criticada pelos sindicatos por ser vista como ser atentatória aos direitos dos trabalhadores. No caso da Indonésia, a grande questão está em esta lei que foi aprovada ser uma lei que permite aos empregadores, aos empresários, sobretudo aos empresários chineses, então a comunidade de negócios chinesa na Indonésia é muito importante, como é, de resto, todo o Sudeste Asiático, mas na Indonésia é especialmente importante. Portanto, há aqui uma espécie de reação mais nacionalista dos indonésios que veem nesta lei uma ameaça aos seus próprios direitos, porque é uma lei que permite, ou que os faz temer uma contratação em massa de trabalhadores chineses importados com baixos salários e, portanto, veem nesta lei que foi aprovada uma ameaça aos seus empregos. Há uma reação também nas redes sociais. Esta referência, esta palavra que é usada, Kukong, é um termo pejorativo que é aplicado aos patrões chineses que são acusados de beneficiar desta lei para poderem, enfim, fazer poupança nos custos da mão de obra recorrendo aos seus compatriotas. E, no entanto, na Indonésia, embora esta reação anti-chinesa também tenha vindo para as redes sociais, não tem a mesma projeção que tem nos outros países aqui referidos, até porque muitos destes debates acontecem em grupos privados do Facebook e, portanto, não há uma exposição tão grande
nem uma articulação tão grande com o movimento Milk Tea Alliance, mas mesmo assim essa relação também existe. Bom, e para concluir estas minhas divagações, bom, eu gostava só de, não tendo nenhuma conclusão muito definitiva sobre nada, de trazer para aqui alguns pontos que podem ser depois discutidos durante o debate. Esta ideia de uma solidariedade transnacional, não é? As redes sociais não têm fronteiras. Esta ideia de solidariedade na luta contra os regimes autoritários, não é? Não deixa de ser interessante numa realidade, numa latitude completamente diferente, esta relação com a Bielorrússia. Esta ideia de movimento de protesto em rede e deste protesto estar ou ser simbolizado através de vários elementos, os tais 3 dedos a que me referi, mas outros, os capacetes, a realização de flash mobs, é um movimento que pode eventualmente ter efeitos miméticos, pode ter alguma reprodução, pode ter expansão no Sudeste Asiático. É interessante também verificar que houve um acréscimo de pessoas a terem acesso à internet, o que naturalmente também facilitou a expansão deste movimento. A tal leveza a que eu me referia e a riqueza iconográfica dos memes, não é? A cor, alguns deles são praticamente cartoons, se não mesmo cartoons. Não podemos deixar de notar que é um movimento que tem tido repercussão e que tem tido muita visibilidade e que tem, de facto, tocado muitas pessoas. É interessante também notar que houve um reforço de laços e que essa aproximação feita desta forma aconteceu, de facto, numa zona que, como também já referi, é uma zona tradicionalmente desagregada, em que as diferenças são sempre muito marcadas. A outra questão, que é uma questão geral e que não é específica da Milk Tea Alliance, tem que ver com a importância deste fenómeno do ativismo através da internet e de como ele ganha uma rapidez e uns contornos que são sempre difíceis de imaginar. Bom, mas a verdade é que essa eficácia existe. Podemos perguntar se essa eficácia é uma eficácia sustentada, se é uma eficácia duradoura, se poderá ter ou não algum tipo de efeito, se faz sentido ou não integrá-la nesta atitude mais generalizada de crítica à postura da China e de alguma politização enfim, claro que o tema é totalmente político, mas de como alguns responsáveis políticos, e neste caso concreto, há um envolvimento muito evidente de responsáveis políticos, de importantes responsáveis políticos de Taiwan neste movimento, o que me parece bastante interessante. A questão do poder das redes sociais e de como as redes sociais ajudam à formação e catapultam, não é, os novos movimentos sociais, tem, por outro lado,
a vantagem de nos permitir refletir sobre as debilidades do poder institucional e, por outro lado, e isso é muito interessante também verificar, é que na Milk Tea Alliance, depois daquela reação inicial mais agressiva dos tais trolls, na sequência dos posts que foram feitos do ator e da namorada, o que é interessante nós também verificarmos é que, em certa medida, o que este movimento parece demonstrar é que há um certo déficit de afirmação do poder cultural chinês na região e no mundo. Eu não sei se é possível nós tirarmos grandes conclusões sobre o que é a democracia, o que ela significa. Acho que ninguém sabe muito bem. Estes jovens provavelmente também não sabem bem. A região é uma região complexa, onde não há nem tradição nem prática de democracia, quer dizer, há países que têm sistemas democráticos, mas são claramente uma minoria. Já nem quero entrar sequer na questão de nos perguntarmos se o sistema político indiano, que é de facto um sistema político democrático, tem nestes últimos anos e durante o governo de Modi dado alguns sinais inquietantes. Possivelmente não será uma questão a discutir, mas enfim, não deixa de ser um aspecto que tem sido muito frequentemente mencionado. E, portanto, resta-nos terminar perguntando se este lado mais icónico e mais pop e mais jovem, eu não gosto, eu aqui a palavra jovem estou a utilizá-la num sentido menos positivo da palavra jovem. Mas o que eu quero dizer é que a grande dúvida que existe é se de facto este lado mais pop deste movimento representará ou não uma oportunidade e, sobretudo, resultados visíveis que permitam uma mudança tal como ela tem sido reclamada pelos adeptos deste movimento. E por aqui me fico, agradeço a vossa atenção, enfim, e agora estou disponível para discutir este tema, que, como digo, é um tema sobre o qual não é possível tirar grandes ilações, é um tema muito recente, é um tema, enfim, sobre o qual haverá ainda outras reações e outros desenvolvimentos. Muito obrigado, Nuno. Foi uma excelente comunicação. Acho que passámos a conhecer este movimento peculiar, com estas idiosincrasias que foram muito bem sublinhadas, e agora entramos na parte de questões, de debate, e, portanto, pediria a nossa assistência para, preferencialmente de viva voz, apresentar as suas questões e os seus comentários, recordando que a sessão está a ser gravada, mas se preferirem fazê-lo, naturalmente, através do chat ou do chamado bate-papo, conforme a língua que tiverem. Permitam-me já agora, antes de passar a palavra, também cumprimentar a senhora embaixadora Ana Martinho, que eu não tinha reparado que estava connosco inicialmente, dar-lhe as nossas boas-vindas. É uma honra tê-la aqui connosco. Porventura todos, ou quase todos, conhecem a senhora embaixadora, assessora para as relações internacionais do senhor Presidente da República, a quem naturalmente peço algum comentário, esteja à vontade, aditamento ou alguma reflexão, será muito útil e enriquecedor para todos nós. Muito obrigada pelas palavras. Eu, de facto, achei esta análise do professor Nuno Gonçalo muito fascinante, porque realmente nos faz, chamou-lhe divagações, mas
mas são de facto divagações fascinantes e que nos levam a trabalhar num plano muito atual e completamente diferente na análise das questões que todos os dias vêm ter connosco de longe, mas vêm ter connosco ou algumas bem de perto. Portanto, eu agradeço muito que me tenham acolhido e agradeço ao professor Nuno Gonçalves a análise que fez. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu não estou a ver aqui pedidos de intervenção, por isso aproveito a oportunidade para eu próprio questionar o nosso convidado, o Nuno Canas Mendes, na sequência da sua intervenção. Este movimento Multi-Alliance é muito interessante, é peculiar e pode ser analisado sob várias perspectivas por causa da importância deste novo espaço de comportamentos e de interações, que é o espaço ciber, das redes sociais, até das próprias dinâmicas demográficas que vêm ocorrendo em alguns países, a importância dos atores não estatais, destas redes transnacionais, as referências simbólicas que nós temos a filmes como a Hunger Games, o Harry Potter, a símbolos musicais, faz até lembrar de outros movimentos, a série como A Casa de Papel, mais ligada a movimentos de pendor, digamos, mais anarquista, frequentemente, uma linha anti-China e pró-democracia, mas, como o próprio Nuno sublinhou, uma congregação de descontentes por razões diversas. Mas um dos aspectos, eu diria, pitorescos, e às vezes até duros de acompanhar, é o impacto relativamente nulo que estes movimentos transnacionais pró-democracia têm junto de regimes mais autocráticos. Aliás, se nós formos medir desde o aparecimento deste movimento até aos dias de hoje, percebemos que em alguns destes países até há retrocessos do ponto de vista democrático, a começar, enfim, pela China e em particular em Hong Kong, não se vêem mudanças noutros regimes, vê-se a margem de sucesso nos que já são regimes democráticos, nos que já estão descontentes, nos que já são anti-China e não sei se é ou não uma ilação que podemos tirar, é um movimento que poderá crescer, não apenas noutros regimes autocráticos, mas com impactos limitados, mas até em regimes semi-democráticos ou semi-autoritários. Estou a lembrar-me, por exemplo, na região, porventura em Singapura ou nas Filipinas, são países onde este movimento poderá ter mais facilidade de crescimento, de adesão e até de algum impacto do que propriamente noutros. Mas há aqui uma questão que eu não sei se é uma resposta definitiva, mas que também eu queria, enfim, deixar ao nosso professor Nuno Canas Mendes, que é Macau. À semelhança de muitas outras situações de descontentamento, de movimentos pró-democráticos ou anti-China, em que frequentemente vemos Hong Kong aparecer, também neste Macau está ausente. E macaenses. Pelo menos é essa a sensação. E, portanto, gostava de ouvir uma tentativa de explicação para este fenómeno, de uma vez mais, perante esta rede e este movimento pró-democracia e descontentamento e anti-China, Macau e macaenses não estarem, de facto, presentes. Não sei se há alguma explicação suplementar para este aspecto. Isso enfim, é uma questão que eu também me pus, não só por causa deste fenómeno, deste movimento, mas enfim, questão de relação de Macau com a China e da forma como, sobretudo nestes últimos tempos, a questão de um país, ou a fórmula um país, dois sistemas, tem sido posta em causa, discutida fora, não é? E posta em causa. Se porventura, enfim, as especificidades de Hong Kong, as características de Hong Kong, a própria tradição política de Hong Kong
Se isso explica ou não esta diferença de atitude, se isto explica ou não o facto de nós não encontrarmos em Macau, que se saiba, pelo menos, nenhum tipo de movimento de contestação. Se nós temos a noção, por outro lado, de que tem havido um acréscimo no controle da informação, possivelmente essa será, enfim, não é explicação nenhuma, quer dizer, é uma constatação, é uma verificação. Porque é que isso acontece? Não tenho uma resposta pronta, possivelmente, como digo, para além das especificidades de Hong Kong e da própria cultura política de Hong Kong, das suas raízes, da sua relação, da sua história, se isso explica as diferenças, com certeza que sim, mas não sei encontrar, ou não sei dar uma explicação muito cabal que nos convença para esta diferença de atitudes. Eu diria que concordo, Luís, que há algumas hipóteses de movimento crescer noutros países do Sudeste Asiático. Deste o exemplo de Singapura, e parece-me um bom exemplo. A dúvida, como digo, e acho que na minha apresentação isso ficou claro e nas minas conclusões, é sobre a consistência destes movimentos. Aqui eu confesso, talvez seja um problema geracional, talvez seja isso. Eu tenho alguma dificuldade em perceber ou em conseguir compreender e apreender a substância destes movimentos. Ou seja, estes movimentos projetam imagem, projetam cor, projetam a ideia de mobilização, mas eu fico sempre com a sensação, por isso é que estamos a falar sempre do virtual, não é? Eu fico sempre com a sensação de que é tudo bastante virtual. É um facto que as pessoas vêm para a rua e manifestam-se, mas o vir para a rua significa exatamente o quê? Qual é que vai ser o resultado disto? O resultado prático disto? Eles são todos pacíficos. No dia seguinte vão fazer outro post sobre outra coisa qualquer. E, não é? Portanto, tenho alguma dificuldade em perceber se há de facto aqui alguma possibilidade disto resultar em alguma coisa. Eu só acho que analisar o movimento é interessante como sintoma, não é? Há aqui um sintoma de uma coisa que realmente existe, que é já nem falo da questão mais internacional, não é? De haver uma atitude crescentemente anti-China, mas do próprio sentimento regional no Sudeste Asiático anti-China. E de como é que isso vai evoluir e de como é que isso se vai gerir. Portanto, temos em cima da mesa uma série de questões enfim, sobre as quais não há nenhuma resposta, assim como também não há nenhuma resposta sobre a atitude ou a evolução da atitude política da China face a este tipo de fenómenos. Portanto, Macau é realmente uma situação muito peculiar e muito curiosa, sobre a qual eu não consigo encontrar uma resposta que seja uma resposta satisfatória, ou pelo menos permita satisfazer a nossa curiosidade. E agora estou a ver o Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador Mário Godinho de Matos tem ali a mão levantada para um comentário ou para uma questão. Faça o favor, Sr. Embaixador. Olá, boa tarde, como estão? Bom, muito obrigado ao professor Nuno Canas Mendes por esta nova informação que nos trouxe. Enfim, para mim isto era completamente desconhecido. Enfim, fiquei curioso logo com o título que o Milk
Tea Alliance, enfim, vamos ver o que é isto. De facto, não, para mim tudo isto era um pouco desconhecido. Também não sou grande praticante das redes sociais e, portanto, de facto, há aqui uma realidade nova que, enfim, que para já, enfim, nos ultrapassa de alguma maneira, e que está por ver qual é que será a resultante de tudo isto. Mais uma vez temos Macau de facto fora daqui destas referências, não é? Que é muito curioso de analisar, enfim, veremos com o tempo qual será a evolução, mas queria sobretudo perguntar ao professor Canas Mendes, pedir-lhe para fazer um relacionamento que a determinada altura da sua comunicação falou em alguma ligação ao Quad, ao diálogo quadrilateral sobre segurança. Enfim, os participantes nestas redes sociais têm atribuído alguma importância a esse diálogo. Eu entrei tarde já aqui neste webinar, de facto perdi aqui uma parte, não sei bem, enfim, qual é a relação, qual é de facto a importância que este diálogo quadrilateral terá em termos de participantes nestas redes sociais. Se isso é muito aflorado, se de alguma maneira tem influenciado a atitude dos participantes, se dele têm conhecimento, em primeiro lugar. Portanto, perdi essa ligação, se o professor pudesse esclarecer um pouco melhor, agradecia. Muito obrigado. Sim, bom, essa referência foi feita a propósito, e aí sim isso está bem identificado, da participação da Índia nesta Milk Tea Alliance e da aproximação de Taiwan à Índia e do interesse crescente que há no aprofundamento das relações entre Taiwan e a Índia. No que diz respeito ao Quad, enfim, a questão, eu não sei honestamente não sei dizer se há posts no Twitter que sejam alusivos. Não vi, é muito possível que haja. Há aqui uma extrapolação, não é? Porque a aproximação de Taiwan à Índia, a relação que também já se estabeleceu com o Japão, a própria Austrália, que de uma forma mais ligeira também parece ter manifestado, quando eu digo Austrália, quer dizer, os internautas da Austrália, não é? Os internautas da Austrália também parecem ter, de alguma forma, manifestado a sua intenção de aderir e participar à Milk Tea Alliance. A extrapolação é feita neste sentido de temos aqui um conjunto de países que todos eles têm em comum um país que é a China, não é? E, portanto, a extrapolação é feita nesse sentido. Eu não consigo identificar, não sei, não fiz esse trabalho de investigação, se há posts alusivos a essa aliança e àquela reunião importante que houve em março. É muito possível que sim, mas é inserida no contexto desta ideia de anti-chinesa, não é? Desta atitude, desta postura anti-chinesa e desta associação de países democráticos e da defesa dos valores da democracia. Que é, portanto, o cimento de toda esta, chamemos de contestação, enfim, de um modo novo. É o cimento, bom, antes de ser a democracia, é muito a crítica aos regimes autoritários, ao autoritarismo dos regimes. Uhum. Eu acho que a democracia vem por acréscimo. Inicialmente, não é, a origem deste movimento é a insatisfação perante o autoritarismo. Mas não sei se apanhou essa parte, mas tudo isto começa com uma gafe, enfim, não sei se podemos chamar isto uma gafe ou não, que é a gafe de um
ator de uma telenovela. Sim, apanhei essa parte. Exatamente. Pois, exatamente. Tudo Bem. começa, Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, sobretudo. Boa noite. Temos mais 2 pedidos, Mauro e Amta. Mauro, força, Mauro. Boa noite, sou o Dr. Numa. A minha questão por exemplo, o Taiwan cada vez mais melhora as relações com a Austrália, com a Índia e agora a proximidade com o Japão. Que tipo de inquietação é que pode criar a China a esse tipo de movimento? Pelos vistos, são movimentos prós à democracia liberal. Como é que a China olha para esse tipo de movimentos? A China e os outros países que têm regime mais ou menos semelhantes? Sim. Bom, eu diria que a China reage com preocupação, porque veja uma coisa, a propósito daquele episódio que deu origem a todo este movimento, não é? A história do ator da telenovela e da sua namorada e dos posts que fizeram, suscitou uma reação oficial. Ou seja, a embaixada da China em Bangkok apresentou um protesto, manifestou o seu desagrado por aquele comportamento, que é um comportamento de 2 pessoas, de 2 tailandeses, que tem um impacto inimaginável nas redes sociais, punha em causa o princípio de uma só China. Portanto, há aqui uma reação oficial que mostra que, de facto, a China, o governo da China, vê com preocupação este tipo de movimentos e sobretudo, os valores que estes movimentos defendem, não é? E a capacidade que estes movimentos têm de passar a mensagem, de aumentar o número de adeptos, de seguidores nas contas do Twitter e nas outras contas das redes sociais. Portanto, o efeito multiplicador é de facto preocupante. Portanto, a China vê com preocupação este tipo de reação e de movimento, sem dúvida. Até porque está em fase de crescimento, não é? Ele está em fase de crescimento. Como os números, não é? Os números que eu apresentei, os números de seguidores só da conta do Twitter, como viram, são muito significativos. Agora, Bem, não sabemos, pronto, vamos ver o que é que isto está. É difícil de fazer uma avaliação, até porque é um fenómeno muito recente. Era interessante, isso criou-se na Ásia, mas era interessante criar-se uma coisa do género, mas nem em África, por exemplo. é provável que ele haste. possível. Mauro, temos agora também o Yamta, que quer fazer a sua questão. Yamta. Boa noite, professor. Antes de mais, queria agradecer a apresentação do professor. Foi muito interessante, deu para esclarecer aqui uma dúvida que tenho aqui na cabeça desde ontem, que é por causa do novo filme norte-americano que vai ser Velocidade Furiosa, que todos conhecemos. Vi ontem na notícia que o autor americano, o John Cena, pediu desculpas à China por ter chamado Taiwan como país no trailer do filme, e pus-me a questionar, mas o porquê disso e que lógica é que tem, por exemplo, um filme, que impacto é que tem para a relação, né, China e filmes e indústria cinematográfica americana. Agora, com a apresentação do professor, deu para entender melhor. E, é um fenómeno dos tempos modernos, não é? As pessoas vão sempre a pedir desculpa. E às vezes também ponho aqui a pensar até que ponto... Sobretudo pedem desculpa nas redes sociais. Pois, foi. E eu acho porque ele não gosta... fazem da mesma maneira. Pois, e às vezes ponho-me aqui a refletir, se calhar mais à frente, não sei se eu estou a seguir um raciocínio lógico ou não, até que ponto que as instituições educativas, né, mais à frente, penso eu, se calhar vão entrar em
não digo conflito, né? Mas com os influencers. Porque, por exemplo, eu vejo a minha sobrinha e até alguns amigos como é que ficam tão agarrados aos influencers e que seguem aquilo, às vezes até parece cegamente. E depois, juntando fake news com os influencers, não sei até que ponto os professores mais à frente vão ser credíveis, vão ser, mas se calhar vão ter um desafio. Pois, eu partilho essa inquietação consigo. Não podia estar Era mais um comentário, era só mais um com comentário. essa preocupação. Porque é de facto a questão da credibilidade dos professores é problemática, de facto. E, bom, já nem... Enfim, talvez não seja boa ideia entrar por esse tema. Agora, o peso dos influencers e de como lidar com as fake news, isso é uma coisa... É desafiante, vamos ver. É isso, obrigado, professor. Nada. Bom, eu acho que estamos a chegar ao fim do nosso tempo, já ultrapassamos, aliás, as 8 horas, não queremos abusar do nosso convidado. Em nome de todos nós, e em particular das instituições organizadoras deste ciclo, o Instituto de Defesa Nacional e a Universidade Autónoma de Lisboa, os nossos renovados agradecimentos ao professor Nuno Canas Mendes. Peço que todos se associem a uma salva de palmas via Zoom. Se quiserem utilizar na barra em baixo as reações, têm as palmas possíveis neste contexto, muito bem merecidas porque nos abrilhantou este final de tarde. Porventura afastou alguns das redes sociais e de possíveis efeitos nocivos. Pelo contrário, tivemos aqui uma sessão bastante rica e interessante. Agradecer também a presença dos senhores embaixadores, Ana Martinho e Mário Godinho de Matos. Permitam-me recordar aqui aos nossos alunos que dentro de sensivelmente meia hora teremos a nossa aula de Ásia-Pacífico, depois de uma pausa. E nós temos este ciclo iniciado desde 15 de Abril, tem sido sempre às quintas-feiras. Agora vêm aí os feriados. Vamos fazer o último dia de conferências deste ciclo, no dia 24 de junho, toda a tarde dedicada a uma conferência sobre China e países de língua portuguesa, onde teremos os professores Cátia Miriam Costa, Álvaro Rosa, Francisco Leandro, Henrique Galano, Daniel Cardoso, Diego Magalhães e Paulo Duarte, durante toda a tarde, e depois terminaremos este ciclo com uma sessão, digamos, em final de tarde, em horário, digamos, pós-laboral, a partir das 6h30, a conferência de encerramento comigo e com o professor Carlos Gaspar, moderada pela professora Helena Carreiras, diretora do IDN, para refletirmos sobre as tendências e dinâmicas na Ásia-Pacífico e com o mundo no contexto atual, que naturalmente convidamos todos a assistir. Eu tinha dito no início, eu repito, que o professor Nuno Canas Mendes teve a amabilidade de anunciar que vai disponibilizar esta apresentação. Naturalmente, para os nossos alunos, colocaremos no e-learning. Caso outros participantes queiram, basta enviarem um e-mail eltomé@autonoma.pt, que depois remeterei com o maior gosto, com a autorização do professor Nuno Canas Mendes, naturalmente, a sua apresentação. Por isso, a todos, um bom resto de dia, mantenham-se com saúde. Até uma próxima oportunidade. Professor Nuno Canas Mendes, mais uma vez, os nossos agradecimentos por esta magnífica sessão. Foi um gosto estar convosco aqui a partilhar estas, como digo, estas divagações e, enfim, espero voltar ao tema se ele tiver de facto uma evolução interessante. Enfim, sendo novo, tem alguns aspectos que acho bastante curiosos e foi isso que me levou a querer saber mais algumas coisas sobre este movimento, mas vamos ver como é que evolui. Fica feito o convite para o próximo ano, pegarmos para dizer que o movimento está defunto ou para dizermos que ele alastrou e como havia aqui um pedido, porventura já com ramificações fortes em África, por exemplo. Mas veremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado a todos. Até para a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado. Doutor Tomé? Sim, Mauro. Queria falar com o seu professor, se faz favor. Então, deixo as pessoas saírem desta sessão. Eu fico mais 5 minutos. Sim.